Eita, que o nosso Nordeste é arretado de bonito, hein? Vamos iniciar com, ou melhor, vamos continuar dando continuidade com a apresentação do primeiro trabalho. Quem vai estar apresentando é a aluna Maria Thaís da Nóbrega, que concluiu o ensino médio e técnico em eletrotécnica no IFPB em 2019. Atualmente é estudante de graduação do curso de Engenharia Elétrica na Universidade Federal da Paraíba e é pesquisadora do Laboratório de Microengenharia. Além disso, é bolsista no programa de Educação Tutorial de Engenharia Elétrica. A Universidade da Maria, a Universidade da Paraíba, foi criada em 1985 como resultado da junção de algumas escolas superiores e em 1960 foi transformada em Universidade Federal da Paraíba, incorporando as estruturas universitárias existentes na cidade de João Pessoa e Campina Grande. No ranking universitário Folha do ano de 2019, no qual foram avaliadas 197 instituições, ocupamos a quinta colocação no Nordeste e 31ª no Brasil. Na inovação tecnológica, a UFPB é primeiro lugar no número de depósitos de patentes e na produção de artigos, a UFPB é primeiro lugar no número de artigos de alto fator de impacto na área de matemática. O curso de graduação em Engenharia Elétrica da UFPB, em João Pessoa, foi criado em 2008 com recursos do REUNE e oferta 3 modalidades: eletrônica, controle e automação e sistemas de energia. Representando a UFPB, nessa edição do EI, temos o grupo de microengenharia do Centro de Energias Alternativas e Renováveis, que atua em pesquisa científica e aplicada nas linhas de colheita de energia. Colheita de energia, redes de sensores sem fio e internet das coisas, visando aplicação em monitoramento ambiental e de cidades inteligentes. Atua também em teste de circuitos integrados e desenvolvimento de sistemas eletrônicos embarcados. Agora, vamos à apresentação do trabalho, que é intitulado por Medição de corrente elétrica com sensores de baixo custo e com equipamento de alto custo. Olá, Maria. Fique à Oi, vontade para compartilhar a sua tela. certo. Só um minuto. Vocês já estão vendo? Sim, já estamos vendo. Você Certo. tem 15 minutos para a apresentação. Em seguida, 5 minutos para responder as perguntas do chat. Fique à vontade, Maria. Tá bom. Boa tarde, pessoal. Como já foi citado, meu nome é Maria Thaís e eu sou orientada pelo professor Cleonilson Protásio. E eu vou falar um pouquinho sobre medição de corrente elétrica com sensores de baixo custo e com equipamento de alto custo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a introdução, sobre dois sensores, que é o INA 219 e o ACS 712, e também sobre o analisador de energia. Então, para introduzir um pouquinho o tema, como aplicação para esses sensores, a gente pode citar a internet das coisas, o IoT. Muitas empresas estão adquirindo o IoT justamente porque, à medida que a gente vai evoluindo tecnologicamente, a gente está sempre consumindo mais eletrônicos e esses aparelhos eletrônicos eles estão sempre se comunicando e trocando dados e dessa forma a IoT vai crescendo e as empresas vão adquirindo também. Então, só tem a questão do consumo de energia. Muitos desses equipamentos consomem muita energia
E as empresas, elas buscam uma redução. E para isso, a gente precisa monitorar esse consumo de energia. Então, justamente por causa desse monitoramento, a gente precisa ter um equipamento e geralmente esses equipamentos têm um custo extremamente alto. E pensando no desenvolvimento de IoT para pequenas e médias empresas, eu vou apresentar dois sensores de baixo custo, que têm uma certa precisão e que podem ser aplicados nessa área. E também vou fazer uma comparação com o equipamento de alto custo. Então, dando início falando sobre o sensor INA219, ele é um sensor que consegue medir corrente e tensão contínuos e, consequentemente, ele também mede potência. E sua interface conta com compatibilidade para I2C. Consequentemente, também ele consegue fazer uma fácil integração com dispositivos como Arduino e ESP8266. E esse sensor, ele consegue medir tensões de 0 a 26 volts e correntes de até 3,2 amperes. Então, esse é o módulo INA 219. Aqui é o chip do INA, certo? E a partir daqui a gente consegue controlar todo o módulo. Aqui tem um resistor shunt, que vai ser um resistor auxiliar para fazer a medição de corrente. E aqui a gente tem as configurações do endereço 2C. A partir daqui a gente pode fazer soldas para mudar essa configuração, esse endereço, e pode trabalhar simultaneamente num único endereço 2C com até 4 sensores desse. Então, é bem útil para esse tipo de aplicação. Então, só relembrando sobre medição de corrente, para a gente conseguir medir corrente, a gente tem que colocar o aparelho, a gente tem que abrir o circuito e colocar o aparelho em série com a carga para conseguir ler o valor da corrente. Já no sensor INA 219, a gente vai utilizar o resistor shunt como auxiliar, que é um resistor de amostragem, que é ligado em série com a carga e tem uma resistência de 0,1 ohms. Então, o princípio de funcionamento do INA vai ser da seguinte forma. O resistor ele é ligado pelo método right-side. Ele vai ficar em série com a carga e vai acontecer uma queda de tensão nesse resistor. E a partir daí, como a gente tem a resistência e a tensão, a gente vai utilizar a lei de Ohm para obter o valor de corrente. No caso, o sensor faz isso automaticamente porque ele tem um multiplicador interno, então ele no caso, a gente não vai precisar fazer os cálculos manualmente, o sensor que vai fazer isso. Então, essa aqui é a arquitetura do INA 219. Aqui está basicamente o funcionamento dele. Aqui a gente tem a ligação que eu já tinha falado anteriormente. E aqui tem chaves seletoras. Nessa função aqui, eu vou estar medindo tensão. E se eu quiser, por exemplo, medir corrente, essa chave seletora ela vai ser alterada para cá. E aqui tem os registradores dos valores. Dependendo do valor que eu vou estar medindo, ele vai ser registrado como a tensão, por exemplo, ou a corrente, com a outra chave seletora aqui. E, como eu tinha citado anteriormente, o sensor ele também consegue nos dar o valor de potência, porque ele vai simplesmente multiplicar esses valores aqui e obter os valores de potência. Falando agora sobre o sensor ACS712, ele é um sensor que também é alimentado com 5 volts, ele é compatível com Arduino, e ele mede correntes positivas e negativas. Seu preço está em torno de R$ 25, também como o INA 219, está em torno de R$ 20 a R$ 25. E nesse caso, o ACS 712 tem 3 modelos. Tem o que mede até 5 amperes, o que mede até 20 amperes e o que mede até 30. E o seu princípio de funcionamento é do tipo invasivo. Então, ele vai funcionar basicamente como um multímetro. Ele tem que estar em série, a gente tem que abrir o circuito e colocar ele em série com a carga. E esse aqui é o sensor. Ele tem tem o chip do ACS 712 aqui. Todos os modelos são bem semelhantes. E seguindo, como eu tinha citado, o seu princípio de funcionamento vai ser semelhante ao de um multímetro. Ele vai participar do circuito. Então, mas o questionamento, eu tenho 3 modelos de sensores e ambos estão no mesmo valor de R$ 25. Então, por que eu não compro um de 30 amperes, já que ele consegue medir uma corrente maior? Então, aí entramos no conceito da sensibilidade.
Se eu comprar, por exemplo, um sensor de 30 amperes, ele vai ter uma sensibilidade de 66 milivolts por ampere. Então, certas correntes, se forem com valores muito baixos, a gente não vai conseguir medir. Isso é provado justamente na resolução. Essa resolução ela foi calculada em função do Arduino. Como nesse exemplo aqui, eu estaria utilizando o Arduino. Então, aqui em 5 volts é a tensão de alimentação do Arduino e aqui é a sensibilidade do Arduino, que é de 10 bits menos 1, que no caso é 1023. Dividindo esse valor, a gente tem a sensibilidade a resolução do Arduino. E aí a gente vai aplicar essa resolução do Arduino para calcular a resolução do sensor. Essa resolução vai ser dividida, a resolução do Arduino vai ser dividida pela sensibilidade do sensor. E aqui a gente vai ter os valores mínimos de corrente que cada sensor desse consegue detectar. Então, por exemplo, se eu estivesse fazendo um projeto que estivesse consumindo um nível baixo de corrente, esse sensor de 30 amperes possivelmente não conseguiria detectar, porque a resolução dele é de 74,09 miliamperes. Então, os valores de corrente não seriam lidos e a gente possivelmente teria erros na questão dos dados que estariam sendo guardados. Falando agora sobre um equipamento que é de alto custo, como exemplo, é o analisador de energia, que é o do modelo N6705C. Então, esse equipamento ele é considerado pelos engenheiros ideal para pesquisa e desenvolvimento, porque ele consegue tanto servir como fonte de alimentação, como também serve para medir tensão e corrente contínua. Então, por causa disso, a gente acaba economizando tempo e também elimina a necessidade de reunir e configurar vários instrumentos. Por exemplo, se eu estou montando um projeto numa protoboard, e aí eu tenho que colocar sensores, fios, um multímetro, pontas de prova, e isso acaba surgindo até mais equipamentos para ter mais erros. Então, esse equipamento ele acaba simplificando a questão das montagens. Então, esse é o analisador de energia. Ele tem aqui 4 canais. Cada canal desse consegue fornecer tensão variável, que a gente pode variar, e cada canal desse não é interligado. Então, eu posso trabalhar com até 4 circuitos diferentes aqui e estar analisando aqui nos canais os valores de tensão e de corrente consumidas e também a saída de onda, certo? Então, vou falar um pouquinho sobre as funcionalidades desse equipamento. E a principal, como eu já havia falado, é o sistema modular baseado em fonte de alimentação DC. Então, ele serve como uma fonte de alimentação. E, além disso, em cada canal dos 4 canais, ele tem um voltímetro e amperímetro integrados e também um osciloscópio. Então, eu posso estar trabalhando com 4 circuitos simultaneamente, consigo ver a tensão, a corrente e também as formas de onda, separadamente. Além disso, cada canal desse também tem um registrador de dados. Então, ele está registrando os dados à medida que a gente está lendo os valores. E ele também tem um gerador de forma de onda arbitrária. Então, eu consigo controlar essas formas de onda. Então, falando um pouquinho mais detalhadamente sobre cada função, o sistema modular baseado em fonte de alimentação DC, você pode utilizar ele para necessidades específicas de teste. Então, como eu tenho 4 canais, 4 slots, eu consigo, dependendo do módulo que eu escolher, eu consigo trabalhar tanto com projetos que vão precisar de um alto desempenho, medições mais precisas, por exemplo, medir em nanoampere, como também saídas de desempenho mais básico, para projetos mais básicos. E como eu havia citado anteriormente, essas saídas elas são isoladas, então eu consigo trabalhar com esse equipamento com até 4 canais. Além disso, cada módulo ele possui um voltímetro, amperímetro e osciloscópio integrado. E essas medições, né, como eu já tinha falado, como a gente vai ter isso agregado, a gente não precisa utilizar multímetro, pontos de prova e afins. E a precisão de cada canal, ele é baseado no módulo que eu vou escolher.
que no caso do que eu tenho disponível é o N6781A. Aqui nesse exemplo, eu montei porque assim, o equipamento, que é o analisador de energia, ele vem sem os slots, sem os módulos instalados. E aí você tem que comprar por fora, é outra desvantagem, você tem que comprar por fora esses módulos para instalar eles. Nesse caso aqui, cada módulo desse que eu comprar, se eu quiser trabalhar, por exemplo, com um projeto mais elaborado, que eu vou precisar de medições totalmente precisas, aí eu compro um módulo de tal modelo para instalar aqui. E se eu quiser, por exemplo, trabalhar com módulos mais simples, eu tenho esses outros espaços. Esse módulo aqui, que é o N6781A, ele é para medições de alta precisão. Então, essa é uma das desvantagens, porque além da máquina que você tem que comprar, você ainda tem que comprar um módulo separado. Falando um pouquinho agora do registrador de dados, ele registra dados tanto no visor, né, quando ele está mostrando, e ele também vai gerando um arquivo. Ele também registra simultaneamente em todas as quatro saídas. Quatro saídas. Então, se eu estiver utilizando os quatro canais, eu consigo registrar em todas simultaneamente. Além disso, o equipamento ele vem com 2 gigabytes de memória, então ele consegue registrar até 1 bilhão de leituras. E a gente também pode baixar esse arquivo para USB, passando pendrive e afins. E também a gente consegue salvar esse arquivo tanto em GIF, para projetos, apresentações, como em arquivo CSV. E aí, com o arquivo CSV, você consegue manipular esses dados até em Python. E finalizando, a última funcionalidade dele é o gerador de forma de onda arbitrária. Então, com esse equipamento, eu consigo até manipular o ajuste da onda, o número de vezes que essa forma de onda é repetida, e nela eu consigo também ver os valores de tensão, de corrente, resistência e potência. Então, concluindo, esse é um equipamento que é bem completo, mas em comparação aos sensores, que também tem uma boa precisão, e estão em torno de 20 a 25 reais, esse equipamento é muito caro, e também, além de você ter que comprar o equipamento, que já tem um alto custo, você ainda tem que comprar os módulos separadamente. Então, essa é uma das grandes desvantagens, né? E, enfim, essas foram os exemplos de modelos de equipamentos. Essas são as referências, eu me baseei basicamente nos datasheets dos equipamentos. E, bem, qualquer dúvida, vocês também podem entrar em contato comigo por e-mail ou por rede social. E é isso. Parabéns pela apresentação, Maria. Um tema Obrigada. interessante. Gostaríamos de agradecer por ter aceitado participar do evento